Olá, gente! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. No programa de hoje, nós vamos falar da saúde dos olhos. Quais os problemas e doenças que podem afetar a nossa visão? Grande parte dessas doenças, das doenças nos olhos, elas podem causar a diminuição da capacidade visual, causar desconfortos físicos, psicológicos e, em casos graves, pode causar a perda definitiva da visão. A causa pode ser hereditária ou um processo de envelhecimento. Bom, esses problemas podem ser prevenidos, como qualquer doença, né? Nada como a prevenção, nada como um diagnóstico precoce. Então, se prevenidos e tratados, se diagnosticados precocemente, eles podem, com certeza, nos trazer aí, né, a solução desses problemas. O nosso convidado do Viva Bem é o Dr. Ayrton Machado, que é oftalmologista. Ele está aqui ao meu lado, é ele que vai conversar conosco, vai nos esclarecer muita coisa, vai tirar dúvidas, enfim, sobre esses problemas. Olha, são tantos que a gente, claro que o programa não será suficiente, mas eu acho que a gente consegue passar uma mensagem, uma orientação, né, tirar algumas dúvidas para quem nos acompanha em internet, quem nos acompanha em áudio. Muito obrigada por estar aqui, doutora Ayrton. É um prazer, Magna. Prazer estar aqui no Viva Bem e a gente poder falar sobre algumas doenças do olho e como orientar as pessoas a prevenir e tratar essas doenças. Pois é, o doutor Ayrton já esteve no Viva Bem de um outro momento, né? Nós estávamos na pandemia, foi, claro, né, uma entrevista, não foi presencial, mas é uma satisfação tê-lo aqui e foi uma entrevista que chamou muita atenção. Na época nós falamos, se não estou enganada, sobre a questão do uso do celular, de estar muito tempo na frente da TV. Né? Os dispositivos digitais. Sim. E a luz de LED, ela emite uma luz azul que pode a longo prazo causar uma degeneração na retina, um desgaste na retina e uma perda de visão, além dos desconfortos que o paciente pode ter, como um ressecamento ocular, vermelhidão, irritação, quando passa muitas horas, em todos os dispositivos digitais, smartphone, tablet e notebook. Pois é um alerta muito importante, muito importante mesmo. E quando, veja só, já é uma questão externa, né? Que a tecnologia, o mundo moderno, né? Todo mundo está grudado nisso aqui, né? Numa telinha, enfim. Então, aí o que eu citei aqui na abertura do programa, que a gente tem problemas e doenças na visão que podem ser hereditárias, podem ser adquiridas, como é de repente um caso como esse. Perfeito, até, né? perfeito. Então, vamos falar sobre quais seriam as principais para a gente aproveitar bem aqui o nosso tempo e até perguntinhas que nos encaminharam quando eu disse que iria entrevistá-lo. Claro. Tá? Sobre questões de causas hereditárias, genéticas, enfim. Claro. A gente começa falando, digamos, logo dentro da barriga da mãe, né, durante a gestação, precisa ser pesquisado doenças como toxoplasmose. A toxoplasmose na mãe pode passar pela placenta, né, para a criança e a criança ter lesões no olho, lesões no cérebro. Então isso já hoje detectado num pré-natal evita uma cegueira, né, pela toxoplasmose, rubéola durante a gravidez. A criança nasce na primeira infância. A gente observa o que aconteceu com a filha do Tiago Leifert, que desenvolveu o retinoblastoma. Então, mas tem outras doenças também. A criança pode nascer com uma catarata congênita e ela é operada com 2 meses de vida, algumas vezes, um glaucoma congênito, que também precisa ser operado. Nós temos aqui um vereador, o Dr. Lucas Aribé, que ele tem um glaucoma congênito e hoje é totalmente adaptado à vida, tanto que ele é um vereador altamente ativo. Então, a gente tem como tratar essas doenças precocemente, recuperar a visão e, com isso,
ou manter o máximo possível de visão, deixar essa pessoa socialmente ela competente, ela poder ajudar na sociedade, ela poder servir, ela poder se sentir útil. Sim. Né? Agora, doutora, quando o senhor diz a questão do pré-natal, o quanto ele é importante, né, em todos os aspectos, e aí é um desses, mas após quando a criança nasce também tem um chamado teste do olhinho, Perfeito, não é isso? isso. Como é que é esse teste do olhinho? O teste do olhinho, a criança ao nascer, o oftalmologista ou às vezes o pediatra pinga um colírio para dilatar a pupila e com uma luzinha, uma lanterna ou um oftalmoscópio, que é um aparelho específico para ver fundo de olho, a gente consegue ver o reflexo róseo. O teste do olhinho, o normal é a criança ter o reflexo róseo, porque a retina tem o aspecto róseo nos dois olhos. Quando tem uma lesão no fundo do olho, que pode ser uma cicatriz de toxoplasmose, ou quando tem uma catarata congênita, ou quando tem um descolamento de retina, um tumor como retinoblastoma, ou foi uma criança precoce que nasceu com 6 meses e meio, 7 meses e ficou muito tempo no oxigênio, desenvolve a retinopatia da prematuridade e aparece um aspecto esbranquiçado. Então, quando a gente bota a lanterninha, ao invés de ver róseo, vê esbranquiçado. Aquilo é motivo de pesquisar o que causou aquilo, se é uma dessas alterações, e fazer o tratamento. No caso, o tratamento efetivo a gente tem para catarata, botar o cristalino, né? Opera a catarata e pode ou não botar o cristalino, a depender da idade da criança. A gente tem nas cicatrizes maculares, por toxoplasmose, a gente já não tem uma recuperação, mas vê se a doença está em atividade para tratar essa doença na criança. No caso do glaucoma congênito, também precisa ser operado logo, para esse glaucoma não destruir o nervo óptico, com a pressão alta comprimir o nervo óptico. E também na parte da retinopatia da prematuridade, precisa ser tratada para evitar o descolamento de retina e a cegueira nesse paciente. Então, são casos logo nos primeiros meses de vida. Ah, então, essa uma curiosidade, nessa relação aí da questão do teste do olhinho. Sim. Como o teste do pezinho, a gente tem até o primeiro mês, Isso. seria de vida da criança. Claro. No caso do teste do olhinho, segue também, ou é na maternidade imediatamente ao nascer? Na maternidade, quando a criança é prematura, nasceu com 7 meses e meio, né? Então o pediatra ele solicita o oftalmo, mas na maioria deles eles já realizam e eles já têm uma noção. A criança saindo bem da maternidade, os primeiros meses para a mãe e para a criança são mais difíceis. Então a mãe pode sim esperar uns 2 meses, caso não tenha sido solicitado pelo pediatra, se ela quer ter uma segurança maior, fazer o exame com o oftalmologista. A criança já vai estar mais durinha, já vai estar ou amamentando ou com a mama e a complementação de leite artificial, né? E a criança já vai estar mais forte para fazer o exame. Mas isso o próprio pediatra ele já orienta. Né? O que a mãe precisa ter é um neonatologista, que hoje em todos os hospitais, né, de maternidade tem, e um pediatra para acompanhar logo, principalmente os primeiros 6 meses, né, pós-parto. Como é importante esse detalhe, essa orientação, porque muitas vezes as pessoas passam batidos, ou acham que de repente um problema na visão, você só vem a perceber ou na escola, no caso aqui falando de criança, né, na escola, e o professor é sempre importante isso, ou em casa, quando já observa, né, criança muito pertinho, ela não enxerga bem, ela não se desenvolve bem na escola. São observações importantes que devem ser feitas dentro de casa, pai, mãe, e na escola, são fundamentais, porque nem todo mundo busca logo um atendimento oftalmológico. Exato, né? O que acontece? A gente vê pessoas de um nível excelente, como o próprio Tiago. Sim, lá, né? ainda tem, verdade. Né? A filhinha só foi percebido mais adiante, então não foi um pai relapso. Sim. Foi, na verdade... É a história de quem vai imaginar. A gente acha que sempre os bebês não nascem com problemas, gente, né? Como são novinhos, nascem perfeitos, né? Exato, eventualmente pode vir uma patologia associada. Então, os pais, o que é que eles precisam ver em casa? A criança está com um livrinho, ele precisa, para ver, traz muito próximo do olho. Pronto. Isso, ele tem alteração, que pode ser desde uma miopia, fácil de corrigir com os óculos, uma alta hipermetropia também, ou já tem uma lesão a nível de fundo de olho que está impossibilitando que ele veja
aquilo, ele traz mais para perto para poder ter uma definição maior dessa visão. A professora, muitos alunos no passado eram considerados alunos que não eram inteligentes, né? Taxados, como antigamente se falava, burros, né? E não tem nada a ver. Às vezes a criança não via o quadro, ele era um míope de 2 graus, 3 graus, não via o quadro, e aí o que é que ele fazia? A primeira coisa era se distrair com o que está perto dele, que ele via bem. Era brincar na própria cadeira e na própria mesa e atrapalhar o coleguinha do lado. Que é onde o foco de visão dele permitia. Então era um bagunceiro que não gostava de estudar, mas porque não conseguia acompanhar o que a professora botava no quadro. Então o Albert Einstein na escola foi taxado como uma pessoa que não tinha capacidade para o estudo. E é um gênio, entendeu? Né? Então, essas coisas acontecem. Então, a professora é extremamente importante para orientar os pais e os pais em casa observarem. Alguns pais se preocupam porque a criança fica muito perto da televisão. Pode ser um déficit de visão. Mas, às vezes, a criança ela fica dispersa muito facilmente com os barulhos. Então, alguém faz um barulho na cozinha, alguém faz um barulho na sala, limpando, arrumando o móvel, ela se distrai. Muitas vezes ela se aproxima da televisão para o campo de visão dela, está só na televisão. E aí, na verdade, quando a gente identifica no consultório, ela não tem grau nenhum. Ela queria apenas ficar concentrada na televisão. Mas esse diagnóstico, se é uma miopia ou se é só porque ela quer ficar mais concentrada, só o oftalmologista no consultório tem condição de ver. Pois é. Isso é bom. E esse é nosso propósito aqui com Viva Bem, poder levar essas orientações a vocês que nos acompanham, porque muitas vezes a gente realmente acaba achando que é bobagem, a gente não atenta para isso. Até mesmo, né? Dependendo até do grau mesmo, né? De cultura, de entendimento, enfim. Mas eu tinha solicitado até o próprio doutor Ayrton. Doutor Ayrton, vamos falar então dessas principais vezes, porque é impressionante. Eu estava dando uma lida, é muita coisa, gente. É impressionante. Mas existem algumas que são mais conhecidas e que merecem também, claro, toda a atenção. Então, aí o doutor Ayrton até nos passou, acho que viu algumas imagens. Perfeito. Nessa ordem aqui a gente vai tentar ver o que o senhor considera que a gente pode assim começar falando das principais. Quais seriam elas? Vamos começar logo do final da infância e adolescência, que seria o ceratocone. Ah, o ceratocone. Entendeu? Isso. O nome está dizendo cerato, vem de córnea, cone, uma forma cônica. Certo. Então, a córnea é para ser redondinha como uma bola. Em alguns pacientes, e essa é uma doença de caráter hereditário, o ceratocone ele faz com que a córnea seja mais fina, né? Ele dá um adelgaçamento, um afinamento da córnea, e ela, ao invés de ser redonda, ela fica bicuda, fica cônica. Com esse ceratocone de forma cônica, a visão fica turva, mesmo a gente passando os óculos. Então, a córnea normal ela é redonda, no ceratocone ela tem um afinamento da córnea e um abaulamento. Isso gera uma distorção das imagens percebida pelo paciente, que essa distorção não é corrigível com óculos. Ou seja, quem tem miopia, quem tem astigmatismo, quem tem hipermetropia, a gente passa os óculos, corrige o grau da pessoa e ela vê bem. No ceratocone não, a gente não consegue isso. Num ceratocone inicial, a gente consegue com os óculos ainda dar 80% de visão, 90% no paciente, né? E a gente vai evoluindo. No ceratocone moderado, os óculos já não funcionam tão bem. O paciente precisa ter uma lente de contato que não é gelatinosa. Ela é rígida, ela é dura. E por que ela precisa ser dura? Porque já que a córnea é abaulada, a gente pode passar até uma outra imagem, que tem uma imagem colorida da topografia, e tem uma lente embaixo. É uma lente de contato esverdeada que a gente vai ver por causa da fluoresceína. Então, o que é que vai acontecer? A lente de contato dura, rígida, ela vai moldar esse cone. Então, o paciente passa a ter a lente de contato como a parte anterior do olho. E é impressionante que essa lente de contato, isso é mais uma depois dessa. Tem outra imagem. Tem outra imagem que tem um olhinho e um ceratocone. Pronto. Então a gente tem o ceratocone, essa parte vermelha embaixo, é como se fosse o bico, para onde está se dirigindo a parte mais curva da córnea.
tá certo? E a gente bota a lente de contato, e a lente de contato adaptada nesse olho faz com que a superfície anterior do olho fique redondinha. Então esse paciente sai de uma visão de 40%, 50% para 90%, às vezes 100% de visão com a lente de contato. Então, agora, me permita, claro, para a gente até entender bem, porque claro, a gente ouve pouco falar sobre essa doença, sim, né? sim. Inclusive agora, já pela Sociedade de Oftalmologia tem difundido mais, né, em datas específicas, falando ceratocone. E aí, o primeiro sinal é esse que o senhor disse, é a vista embaçada, essa dificuldade seria o primeiro alerta? Ou porque confunde também, porque outras pessoas podem confundir com outra doença da visão, não é isso? No começo é similar, né? Então, geralmente, o paciente com ceratocone, a maioria tem miopia e astigmatismo. Certo. Só que um detalhe muito importante, é uma miopia que começa jovem, no paciente jovem, e essa miopia, o que a gente tem que seguir de alerta no adolescente e no jovem, principalmente dos 8 anos em diante, é se ele tem muita alergia. Uma das coisas que o americano fala muito, né, é não coçar. Né? No rubbing. É um mal. Agora na pandemia, pessoas me dizem, olha, não coça o olho. Não coça o olho. A gente tem essa mania mesmo. Isso. Então, um paciente, uma criança alérgica, que além de rinite, coça muito o olho, essa é uma paciente que, se tiver o gene do ceratocone, se ela herdou dos pais, dos avós, o gene do ceratocone, ela tem uma predisposição de desenvolver. Então, a gente pode dizer que o ceratocone é uma doença hereditária, mas não obrigatória, não dominante. Ou seja, pais com ceratocone, não necessariamente todos os filhos vão desenvolver a doença, mas os filhos vão ser portadores do gene. Ele tem uma presença na família, às vezes pula o filho, vai aparecer no neto. Os filhos descem normais, mas o gene está presente na família. Então a gente tem que evitar os fatores agressores. E o maior fator agressor é o ato de coçar os olhos. Porque você comprime ao coçar e aquele abaulamento vai aumentando. Aquela protusão da córnea vai aumentando e dificultando a visão. É um diagnóstico difícil de fazer, hoje, doutor? com o exame oftalmológico, com a topografia, não. E o mais importante, até 15 anos atrás, não tinha tratamento nessas fases iniciais. A gente acompanhava a criança e o adolescente e alguns evoluíam para transplante. Hoje existe um tratamento chamado crosslinking. Esse crosslinking, ele enrijece a córnea. Então, se essa córnea está afinando e abaulando e eu enrijeço, ela tende a estacionar naquele estágio. Então, a gente, detectando precocemente o ceratocone, faz o crosslink e essa criança vai evitar a evolução da doença e a necessidade de um transplante no futuro. Mas tudo isso vai depender desse diagnóstico precoce. Que são feitos pela topografia de córnea e pela tomografia, que são exames que não têm contato com o olho, não doem. Não é invasivo. Não é invasivo e são feitos em crianças a partir de 4 anos, 3 anos. Em consultório ou centro cirúrgico? Em consultório também. Certo. Né? E sem, digamos assim, nenhum trauma. A única coisa que a gente precisa é da colaboração. Né? Que às vezes com 3, 4 anos a gente não consegue. Difícil para manter uma criança quietinha. Mas a gente conseguindo essa avaliação e também avaliando a história da familiar. Não, um tio tem ceratocone, um avô teve ceratocone. Então aí a gente já vê que ele tem uma predisposição, já faz um tratamento com colírio antialérgico, já pede ao otorrino dele que faça, e o alergologista, o alergista, que faça o tratamento da alergia sistêmica, entendeu? Para que ele não venha coçar os olhinhos. Tá? O uso dos óculos na fase inicial do ceratocone permite uma visão boa e ele vai ter um desenvolvimento normal. Como eu disse, depois a gente vem as lentes de contato rígidas, lentes de contato gelatinosas não funcionam bem no ceratocone moderado. Depois nós temos 2 anéis que a gente coloca na córnea para modular essa córnea. E por último a gente tem o transplante. Hoje, essa é a última etapa. Enfim. Agora, se for descoberto, a gente está falando aqui, citando exemplo de criança. Precoce. Exato, mas se de repente já numa fase adulta, há condição de se
estacionar o avanço da doença, ou de repente vai depender da situação e já partir até mesmo para um transplante ou alguns casos já vêm de forma tardia, a gente vai para o transplante. Outros para o anel estromal, que ele aplana esse cone, tenta diminuir esse ápice do cone, regularizando a córnea e melhorando a visão. Mas o ceratocone, em tese, em teoria, ele pode evoluir até os 30 anos de idade. Então é um follow-up, é um acompanhamento que precisa ser com um médico anual, pelo menos, em alguns casos, na adolescência, a cada 6 meses, realizar a topografia, que é aquele exame colorido, e ver se há um aumento da curvatura da córnea. Esse aparelho, ele mede com uma precisão milimétrica cada areazinha da córnea e vê, teve aumento, teve evolução, a gente faz aquele tratamento para enrijecer a córnea, que é o crosslink, e aí esse paciente vai ter uma estabilidade. Não houve, a gente pode ir acompanhando a cada 6 meses ou 1 ano, mas até os 30 anos pode evoluir. Tratamento particular, SUS, como é que nós estamos em termos de evolução aqui, hein, doutora? Eu começo a citar, eu começo a lembrar logo do acesso. Claro. Não é? Porque quer queira, quer não, é avanço, é tecnologia, aprimoramento, né, da especialidade. Mas e o acesso à população? E muitos que nem sabem, muitos que nem descobrem a dificuldade de conseguir o acesso a um especialista. Infelizmente, sim. A topografia, para a gente ter uma ideia, os convênios cobrem. A tomografia da córnea, os convênios não cobrem. Nem convênio cobre. Se os convênios não cobrem, você imagine o SUS. A dificuldade do SUS para conseguir. Então, o médico do SUS, ele faz um diagnóstico que a gente chama um diagnóstico clínico. Ele vai vendo a miopia, o astigmatismo do paciente do ceratocone aumentando, ele aumenta o grau nos óculos, mas a pessoa não tem um percentual bom de visão. Aí ele começa a ter a suspeita clínica. Por quê? Porque aquele paciente não consegue fazer o exame complementar. Ele não teve a condição, o médico, de fazer todos os exames necessários para já chegar no diagnóstico precoce, aí acaba fazendo essas tentativas e aí observando. Olha, ceratocone é muita coisa para a gente falar. Vamos avançar nas doenças, doutor. Claro. O que outro que o senhor nos de... A gente pode falar da maior causa de cegueira tratável no mundo. Que é a catarata. A catarata que a gente vê comumente, né, nos nossos avós, sempre nos nossos associado pais, a idade, idosas, na maioria dos casos. Mas há casos de catarata, importante dizer que a criança já nasce, né, que é a catarata congênita. Há casos da catarata, onde o paciente é um paciente que teve uma inflamação muito grande com lúpus, por exemplo, com artrite reumatoide, e precisou usar corticoide. O corticoide causa uma catarata e pode causar um glaucoma chamado catarata e glaucoma cortisônico. Então é uma opacidade e acontece em pacientes jovens. Eu operei pacientes de 23, 25 anos com essa catarata. Mas o normal é a catarata iniciar na gente a partir dos 60 anos. 57, 60 anos, ela vai aumentando gradativamente. E os pacientes chegam apavorados quando eu digo, doutor, você já tem um iníciozinho de catarata. Ele, doutor, eu já tenho catarata. Já, mas calma, ela leva 10 a 15 anos para evoluir. Então, se começou aos 55, provavelmente vai operar aos 70 anos, 65, 70 anos, não é porque ela iniciou que tem que operar. Então, qual o parâmetro para operar? Quando o paciente perdeu 50% de visão, que é quando ele não consegue mais ver o tamanho das letras que o Detran exige. Entendeu? Então, é um parâmetro muito bom, porque hoje as pessoas têm uma vida útil, hoje, tanto os homens como as mulheres. Antigamente, as mães, as avós, não dirigiam, quem dirigia é o marido. Mas hoje não, as pessoas são muito ativas. Então, essa visão do Detran serve como ótimo parâmetro. O Detran exige em torno de 67% a 70% de visão, pelo menos. Então, o paciente caiu disso, caiu para 50% da visão, já é uma ótima indicação. Para dizer que ele use óculos. A pessoa já usa óculos. Perfeito. Mesmo ela já usando óculos, se ela percebe que mesmo de óculos ela começa a ter alguma dificuldade, é uma suspeita? É uma suspeita, principalmente se ela tiver idade. Porém, a gente tem que lembrar que com a idade também vem o diabetes, não é? E vem também a hipertensão arterial. Num paciente diabético controlado, ele é uma pessoa normal como qualquer outra.
que usa o remedinho dele, que deixa a glicemia dele, hoje o ideal de 100 para baixo. Mas até recentemente era 110, 115. A pressão arterial também manter 13/8, né, no paciente. Ele não vai ter problema. Que problemas ele teria com a retinopatia diabética e hipertensiva? Hemorragias no fundo do olho, áreas de edema na mácula de área nobre, áreas de falta de nutrição do olho. Porque tanto diabetes como a hipertensão é como se fosse entupindo os vasos sanguíneos e a retina começa a receber menos sangue. Entra em sofrimento, que o termo científico seria isquemia, falta de nutrição, né, e de oxigenação. Então o paciente teve diabetes, pode ter um problema no fundo do olho. Perdão. E aí é onde a gente tem um cuidado. O paciente às vezes opera a catarata e fica chateado com um colega médico. Eu operei a catarata, o doutor disse que eu tinha catarata, mas minha visão continua ruim. Então, o doutor resolveu um dos problemas. Ele acha que de repente fez a catarata, ele já não vai precisar usar óculos mais, né? Então, se o paciente tem diabetes, ele pode ter uma perda da visão também pela retinopatia diabética. E o médico, quando operou a catarata, só resolveu um dos problemas. Já melhorou. Claro. Mas não traz a visão anteriormente que ele tinha aos 30, 40 anos. Outro detalhe me perguntou com relação aos óculos. Sim. Hoje, se o paciente não tem nada na retina, só tem a catarata, se ele não tem uma degeneração na retina, se ele não tem uma retinopatia diabética, se ele não tem um glaucoma avançado, ele consegue ter uma visão maravilhosa quando opera a catarata, porque a gente consegue hoje calcular e tirar a catarata e tirar o grau dos óculos. Olha. Então, eu tenho hoje tias minhas de 80, 80 e poucos anos, que elas têm visão boa de longe e de perto, sem óculos, após os 80 anos, após terem operado. Ah, que maravilha! Quando eu penso nisso, ficar sem óculos aqui, Jesus! O paciente chega para mim e diz, doutor, eu não quero ter catarata. Aí eu digo a ele, eu quero. Ele olha assim para mim, mas por que o senhor quer, doutor? Porque esse é sinal que eu vou viver muito. Só tem catarata quem tem uma vida longa. E os que operam hoje... Operou, ela não volta? Não. Não volta, não catarata, há risco? Não. Eu brinco que a lente que a gente bota, que é o cristalino artificial, que são aquelas lentes pequenininhas que estão todas na foto, a gente só vai precisar trocar aos 120 anos. Exatamente, são essas lentes. Sim. Onde a gente tem lentes que tem só o grau de longe, que são aquelas mais simples, tem outras que têm os círculos concêntricos que dão a multifocalidade. O que quer dizer isso? Visão de longe, visão intermediária, que seria a tela do computador, e visão de perto, para o smartphone. Então, é um paciente aos 60 a 65 anos que consegue fazer tudo. Minhas pacientes mulheres dizem, doutor, antes eu queria fazer minha sobrancelha, se eu tirasse os óculos não via a sobrancelha, se eu botasse os óculos não conseguia fazer direito. Ela opera e hoje vê bem no espelho, a sobrancelha, vê de perto, se maquia sem óculos. Eu ainda brinco muito, faça inveja às suas amigas, porque vai sair, vai num restaurante, vai ver o cardápio, tudo sem óculos. O que a gente precisa ter cuidado é que o paciente quer ficar 100% do tempo sem óculos. Isso é uma coisa muito importante. O paciente operado de catarata, mesmo a gente fazendo o cálculo para deixar o grau próximo de zero, nem sempre a gente consegue. Tem um fator que o médico não tem nenhuma ingerência, que é o fator cicatricial, intrínseco do paciente. Então, nossa programação é realmente deixar próximo de zero, mas zero absoluto não fica. Então, às vezes, meio grau, 0,75, mais que ela tinha antes infinitamente menor. Com certeza. Nosso tempo, quando a gente vai ver, vai assim, o pessoal dando sinal aqui. Mas vamos falar rapidamente do glaucoma. Porque isso houve esse pedido, porque a gente fala da catarata, mas glaucoma é algo que também tem preocupado, Preocupa demais, sim. O que é o glaucoma, doutor? O glaucoma ocorre quando há um aumento da pressão do olho. O olho é uma bolinha fechada. Imagine que essa pressão interna aumenta e começa a comprimir o nervo óptico. Certo. Essa compressão vai destruindo as fibras do nervo óptico, tá certo? E por que ocorre isso? Geralmente a produção do líquido interno do olho, que é o mucoso, ela se mantém no mesmo nível, mas a drenagem desse líquido, ele começa a ser prejudicado em algumas pessoas com a idade.
Então, o que é que a gente faz? A gente usa, na maioria dos casos hoje, 80% a 90%, colírio para tratar o glaucoma. Isso é uma maravilha. Com a não rede... é cirúrgico mais? Assim, Hoje, como antes. só os pacientes que não respondem ao tratamento com medicação. Certo. Aí sim, chegamos na medicação máxima, geralmente são 3 colírios potentes e o paciente não conseguiu tratar, a gente vai para o tratamento cirúrgico. E o maior problema do glaucoma, ele não dói em 95% dos casos, 98% talvez. Então o paciente, é assintomático? Ele é assintomático. Certo. Aí o paciente começa a perder a visão periférica. Ele não vai notando, porque ele vê sinal. tudo bem. Mas ele não nota, porque certo. ele está vendo bem, ele vê uma bula de remédio. Sim. Só que ele vai afunilando essa visão. A gente tem uma imagem que permite isso. Ou seja, essa seria a visão de uma pessoa normal, vendo toda a periferia. Certo. O do glaucoma, ele vai perdendo a periferia e só tem nitidez no centro. Você observa que ele começa... Mas ele, no centro, tem uma visão próxima do normal. Sim. Entendeu? Então, ele não vai notando. Ele não Ou aí sentiu pode de dor. repente achar, meu óculos não está tão bem, tenho que Exatamente, revisar. Mas eu não vou agora, eu estou sem poder trocar os óculos agora, vou só daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. A doença evolui esse período. Né? Então a gente vê aqui, a graduação é interessante. Olha aqui todo o quadro, né, sendo percebido no olho normal, começando a perder a parte periférica, ali aumentando-se. Isso, né? Isso é lento, esse processo? É sim. Quando nos glaucomas crônicos de ângulo aberto, isso vai gradativamente, isso também pode levar 7, 10, 12 anos, mesmo a pessoa sem tratar. No glaucoma de ângulo fechado, que pode dar o glaucoma agudo, e esse glaucoma agudo é muito doloroso, aí sim a evolução pode ser de meses e o paciente perder a visão. Isso principalmente nos pacientes que têm uma hipermetropia alta, eles precisam ter um controle mais rigoroso com o médico. A gente tem um controle com os exames, que são de campo visual, a tomografia do nervo óptico, que mede essa escavação no nervo óptico onde houve a compressão e as fibras que ainda estão viáveis, as fibras do nervo óptico que ainda estão viáveis. Quando a gente trata um paciente com glaucoma, a gente estaciona o quadro onde ele está. Às vezes o paciente quer recuperar o que perdeu. Na catarata recupera, no glaucoma não. É irreversível. É irreversível. Então o médico quando trata, ele trata com o objetivo de o paciente não perca mais. Mas o que o paciente perdeu até ali, infelizmente, a medicina não recupera. Então, é sempre a recomendação, doutor Ayrton, quem nos acompanha, ao sinal de algo estranho, de algo diferente, de algo, enfim, ninguém melhor do que você mesmo. A não ser, claro, que só mesmo numa consulta como um tumor ou alguma coisa dessa natureza que, sei lá, mas alguma coisa de repente a pessoa sente de diferente, Isso. né? Qualquer diferença no seu dia a dia, em sua visão, procurar o oftalmo. Porém, como ele disse, nas fases iniciais do glaucoma inicial e glaucoma moderado, o paciente não vai sentir. Então, quem vai detectar é o médico, medindo a pressão do olho dentro do consultório, anualmente. Quando ele suspeitar que no fundo de olho o nervo óptico pode estar comprometido, ele vai pedir o campo visual, a tomografia também desse nervo óptico. Ele vai fazer um exame a nível de consultório para ver se o ângulo de drenagem está bem. Então, tudo isso, numa consulta, ele já consegue triar. E aí a gente tem um arsenal de colírios hoje, colírios que vão variando de potência e a gente vai utilizando. Usou um colírio, mas a pressão não normalizou, um mais forte. Não conseguiu, associação de 2 colírios. Não conseguiu, 3 colírios. Entendeu? Geralmente com a associação que nós temos hoje, com os 3 colírios mais fortes, a gente consegue normalizar a pressão do paciente. Pois é. Olha, quando a gente vê realmente vai, o pessoal está me dizendo, já sinalizando no meu tempo, só para eu ter uma ideia, porque aí eu falhou aqui no contato aqui, viu? Eu não ouvi. Mas, ó, vamos fazer... então eu vou passar só mais 4, tá bom? Só um pouquinho aqui, só dar uma esticadinha. Deixa eu dar uma esticadinha por conta
do tema, e olha que são muitos, eu acho que vai ter que ter consulta de... Não tem a história do retorno? Eu sempre digo isso aos meus convidados, olha, tem consulta de retorno, porque e é um prazer. Muita coisa para se esclarecer. Mas nós estamos conversando, para você que de repente chega, vai e vem, o doutor Ayrton, que é oftalmologista, Ayrton Machado, que é o nosso convidado do Viva Bem. E lembrando a você que o Viva Bem tem um oferecimento da Oncoamatos, juntos pelo amor à vida. Já ouviu falar naquela história de quem procura acha? Ou que câncer de mama é sempre o fim? Não é assim. Deixe a gente te contar outra história. Quem investiga e se cuida pode ter um diagnóstico precoce e elevar para 95% as chances de cura. A partir de 40 anos, faça a mamografia anual, mantenha em dia a consulta ginecológica e a avaliação das mamas com o mastologista. De nascer do peito a prevenção. Responsável técnico Dr. Nivaldo Vieira, CRM 2928. Bom, a gente aproveita para a gente já ir nesse tempinho final, dando assim, claro, além disso, algumas dicas, mas eu recordei aqui da mensagem que eu tinha recebido, uma em relação à retinopatia, tá, diabética, que o senhor já falou um pouquinho dela, mas que pudesse só reforçar, claro, se realmente todo paciente diabético corre o risco, enfim, de ter essa doença. De desenvolvê-la. Uma outra aqui é se aqui foi a pergunta do Pedro que tinha mandado para mim, que se é possível, através de uma cirurgia, para quem usa óculos, que tem miopia ou astigmatismo, uma cirurgia resolve ou não resolve? A gente tem essa aqui, deixa aqui anotadinho, da retinopatia e essa. Uma outra em relação a sentindo que o olho usa muito celular, usa muito computador e sente que o olho assim seco, se possível com um colírio, é possível fazer uma espécie, a Júlia, essa pergunta da Júlia, uma espécie de hidratação, se Perfeito. Isso é através de um colírio, qualquer colírio serve, ou tem que ser prescrito. Vamos ver se a gente consegue, para a gente finalizar com algumas dicas. Isso, vamos começar com a Júlia. Sim, primeiro é ficar 1h30 no computador, no celular. Quem trabalha de home office, quem tem aula online, Sim. fica 1h30. Isso agora, mesmo com a pandemia, muita gente vai continuar adotando esse sistema, né? Muitas universidades e escolas. Os trabalhadores, muitos também, né? Então, 1h30 para 15 a 20 minutos, levanta, vai hidratar, bebe água e volta para mais 1h30. Ambiente onde a gente está na tela e onde tem ar-condicionado, vai ter um ressecamento do olho. Certo. Então precisa usar um lubrificante. A Júlia foi pertinente. Os lubrificantes, eles são medicações que a gente prescreve, que o paciente pode comprar sem necessidade de prescrição médica. Agora, existem colírios... São muitos que a gente chega numa farmácia... Os mais modernos são os que têm hialuronato de sódio. Entendeu? Então esses são os mais modernos, mas também tem os que têm hidroxipropilmetilcelulose, ou seja, a metilose, entendeu? Podem ser usados. Vou citar alguns nomes só a título de orientação. Nós temos o Lacrifilme, o Ecofilme, o Fresh Tears, né? O Iabac, o Optive, o Laxime. Então, todos esses são colírios de confiança. Procurar marcas boas. E quando for oftalmo, pedir a ele que prescreva. Na retinopatia diabética, o que acontece? O diabetes não controlado, ele evolui e geralmente, após 8, 10 anos de diabetes, o paciente já tem sequela no olho. Um paciente que é diabético e ele controla rigorosamente a alimentação e usa medicação, eu tenho pacientes de 25, 30 anos de diabetes sem lesão, mas são pacientes extremamente, digamos assim, cuidadosos, extremamente responsáveis. Né? O que é que acontece? O paciente fica com receio da visão, mas é importante lembrar que essa é uma doença sistêmica, que causa uma das lesões na visão, mas o que está tendo nos vasos do olho, está tendo nos vasos do cérebro, está tendo nos vasos do coração. Sim. Então ele pode ter um AVC, assim como pode ter um derrame no olho, assim como pode ter um infarto. Então, como é uma doença sistêmica, o tratamento é alimentar, dietético, né, a dieta rigorosa, atividade física e medicação, sendo acompanhado por um endocrinologista.
E o oftalmo vai a cada ano ver o fundo de olho e ver se tem alguma lesão. As lesões iniciais podem ser tratadas com laser pontual, é o laser de argônio, é a fotocoagulação, e em alguns casos mais graves, onde há edema macular ou a presença de membranas, são membranas que proliferam rápido, existe uma medicação que é injetada no olho para que reverta essas lesões. Isso são quadros, geralmente, de pacientes diabéticos e que não cuidaram. Eu tenho um paciente típico, ele não cuidava e bebia muito. Aí, depois que ele passou a controlar, a glicemia dele ficou até 100 miligramas por decilitro. Só que ele diz, doutor, eu agora controlo meu diabetes e minha visão não melhora. As lesões que foram instaladas antes são irreversíveis. Mais uma vez, a gente trata a partir dali, mas o que perdeu não recupera mais. Em relação a essa pergunta que foi feita de pessoas que têm miopia, astigmatismo, se uma cirurgia pode ser resolvida ou não, nem sempre em todos os casos? Nem todo mundo pode. Um exemplo é o ceratocone que a gente conversou. Né? É a doença que contraindica a cirurgia refrativa com o excimer laser. A gente corrige com laser hoje, na miopia, até 8, 10 graus de miopia, e o astigmatismo a gente corrige bem até 4, 5 graus. Tem que ter um grau mais avançado. Isso. Então, agora, não, a partir de 1 grau já pode operar. Já pode? Assim, o nosso limite máximo a gente consegue. Certo. Algumas pessoas de 12 graus, 13 graus, querem tirar os óculos, a gente não consegue. Eu tenho uma paciente de 12 que eu tirei 9. E por que o senhor teve esse limite de 9? Porque depende da espessura da córnea dela. Certo. Primeiro, eu afasto que ela não tenha uma doença ectásica como o ceratocone. Depois, eu vejo a espessura da córnea dela, porque o laser vai esculpir na córnea o grau dos óculos. Então, eu vou tirar uma fatia da córnea desse paciente. Eu preciso que o paciente tenha uma córnea grossa, para eu tirar uma fatia e ele ainda ficar com um valor de leito estromal, de córnea residual importante. Então, todo mundo que tem miopia, nem todo mundo que tem miopia e astigmatismo pode operar. E em alguns casos a gente não consegue tirar todo o grau. Mas essa minha paciente que tinha 12, que eu tirei 9, ela passou para 3 graus, que é mais ou menos o grau que eu tenho 2,75. Então ela saiu de uma lente de 12 para uma lente de 3. Ela não está com um grau em 0, mas ela está felicíssima, porque hoje ela usa os óculos e se sente charmosa. Com certeza. Já imagina aquelas histórias que a gente sabe dos bullies que todo mundo acaba sofrendo, da história do fundo de garrafa? Que coisa 4 olhos, fundo de garrafa. Porque aquela lente bem grossa, aquela coisa assim, é terrível. E nas meninas, nas mulheres mais ainda, né? Pois é. Olha, consulta oftalmologista, 1 ano, 6 meses, para a gente realmente já nos despedir aqui do nosso público. O normal com 1 ano, tá? Principalmente nos pacientes da infância, né, adolescência e adulto jovem. A partir dos 40 anos, é importante lembrar que além do grau que a gente tem de longe, surge a presbiopia, que é o grau de perto. Então, geralmente... A história do você ficar assim, vai e vem. Isso, eu brinco que são 2 opções. Ou bota o grau de perto, ou vai no ortopedista aumentar o braço, né? Que não é viável. Então, a gente precisa isso. E nos casos de suspeita, um glaucoma de difícil controle, um ceratocone em evolução, esses vão ser vistos a cada 6 meses, e em alguns casos a cada 3 meses. Então, essa periodicidade de consulta é o médico que vai dizer. Então, se o paciente puder, pelo menos 1 vez por ano, no máximo 1 ano e meio, ir ao oftalmologista, isso é que é o ideal. E a história do guardar receita achando que vai servir, ela não tem muito tempo, não. Tem que ir lá, usar óculos do vizinho, porque também tem muito esse tipo de coisa. Me recordo, gente, esse interior. Não, deixa eu ver seu óculos. Eu já vi isso acontecer, uma tia minha no interior. Pegava o óculos de fulano, tá bom em mim. E aí vai e usa, gente. Eles trocam na feira, ainda hoje. Na feira? Você vai e experimenta os que tem no tabuleirozinho e o que serviu você paga e leva. Oh, meu Deus, olha o risco. Aí se tem uma doença como o glaucoma, que é assintomático, a doença vai evoluir e ele só vai ao médico quando já houver uma perda de visão central. E aí eu já aproveito com esse detalhezinho já nesse finalzinho, mas só um alerta mesmo que a gente
e é interessante a gente atentar para isso, para esse cuidado. Claro. Porque muitas vezes uma consulta atrelada sei lá, lá numa ótica, ou que nem é. Claro. E, enfim, as pessoas precisam, a Sociedade de Oftalmologia sempre alerta, né? Nesse sentido. Óticas de bom conceito também, porque a gente sabe que existem pessoas de má fé. Então é bom alertá-las. Na verdade, né? A lei não permite que o oftalmologista trabalhe com ótica. Isso é uma questão da nossa Constituição, isso é lei federal. E aí o que acontece? Algumas pessoas simplesmente técnicas, elas estão fazendo o exame, às vezes nem técnico é o dono da ótica que faz, né? Compra um aparelho oftalmológico e dá a visão a um paciente que tem um grau maior, uma visão razoável. O paciente leva aqueles óculos, satisfeito com isso, mas mascara todas as outras doenças que podiam ter sido detectadas, além de ser algo que não é legal, que seria uma pessoa que não é qualificada e mesmo que fosse um médico, ele não poderia trabalhar com ótica. A lei não nos permite, assim como o médico não pode ter farmácia. Entendeu? Um médico, um clínico geral não pode ter farmácia. São coisas que a gente precisa obedecer. Infelizmente, em nosso país, nem tudo. Agora, um programa como o Viva Bem, alertando isso, que as pessoas devem ir ao médico e certificar que é um médico oftalmologista, isso já é um grande avanço para a população. Pronto, eu quero agradecer, doutora Ailton. Eu que agradeço. Gente, nós acabamos extrapolando aí, né? Andressa, Nath, as meninas, Jéssica, que veio nos acompanhar aqui. Tá, Fernando, Angê, brigadão, essa equipe é show de bola, está aqui na retaguarda, e eu concordo. Enfim, muitíssimo obrigada por essas orientações. Faltou, gente, mais coisa, viu? Vocês precisam ver a lista das doenças mais comuns, mas aí é o convite para uma próxima entrevista, com certeza. É um prazer eu agradeço imenso. Imensamente, doutora Eu que agradeço, viu? E desejo muito sucesso a você e ao seu programa. Que bom, então. E tendo convidados ilustres como esse aqui, nos dando verdadeiras aulas e orientações, é show de bola. Gente, muito obrigada pelo carinho de estar nos acompanhando. Fique atento às orientações, tá? Enfim, você pode ver, rever, ouvir nosso programa também no Spotify. Enfim, obrigada pelo carinho, beijo grande, até o próximo Viva Bem!